Olá, agentes locais de inovação. Vamos tratar com vocês hoje a questão da metodologia. Por que ela é importante? Por que ela é necessária para compor o trabalho de vocês que vocês vão desenvolver para o CNPq? Temos que ter em mente primeiro o seguinte. Vocês estão atendendo hoje as mais diferentes empresas com as mais diferentes características. Mas volta e meia, vocês, a partir de fazerem o radar e montarem os planos de ação para cada uma dessas empresas, surgem algumas dúvidas. Dúvidas como, por exemplo, o que está ocorrendo nessa empresa de relevante? Onde que está ocorrendo na empresa? Quando que isto ocorre? São dúvidas que vão surgindo ao longo desses atendimentos. É nesse momento que entra a questão da metodologia, porque eu poderia responder essas perguntas com as mais diferentes respostas, mas quando eu trato com a questão metodológica é um pouco diferente. Ela tem que levar em conta o seguinte: a metodologia científica serve para ajudar vocês nessas questões. Por quê? Porque ela vai estudar, a metodologia, os meios ou os métodos de investigação do pensamento, a maneira correta de se fazer, que visa principalmente delimitar um problema, que nós já fizemos nos vídeos anteriores. Então, olhando para toda a empresa, você vai identificar um problema, mas de forma metodológica. Você vai analisar esse problema e vai desenvolver um conjunto de observações, criticá-los e, se for o caso, interpretá-los a partir das relações de causa e efeito. Ou seja, a metodologia serve para você organizar a forma de você atacar um problema, ou um problema de uma empresa específica, ou um problema inerente a um conjunto de empresas, e esse problema pode ser uma das dimensões que esteja com alguma limitação. Isto posto, quando que a metodologia é necessária? Por que ela é necessária? Ela é necessária porque é quando tem uma dúvida, ou seja, mas por que isso está ocorrendo na empresa? Será que isso tem a ver com o número de funcionários? Será que isso está acontecendo devido à característica de liderança do meu empresário? Será que isso tem a ver com a cadeia de fornecedores? Será que isso tem a ver com a marca? Então, quando há uma dúvida, uma indagação, um problema, uma inquietação, um porquê ou um como a ser respondido, é nesse momento que a metodologia científica é necessária. Mas e por que ela é necessária? Por quê? Por meio de métodos de forma adequada e processos adequados, você vai encontrar os fenômenos que são objetos de estudo, dando-lhes suporte científico e metodológico. Ou seja, para ser um artigo científico do CNPq, principalmente, nós temos que dar um suporte metodológico. Ele não pode ser um artigo criado a partir de achismo do agente local de inovação, mas ele tem que estar principalmente baseado em questões metodológicas e científicas. Para que ela é utilizada? E como que essa metodologia é utilizada? Ela é utilizada para quando você quer disseminar conhecimentos, como, por exemplo, TCCs, monografias, dissertações, teses, e como é o nosso caso, o artigo CNPq. Observe que ela é utilizada para disseminar o conhecimento técnico-científico. Então, é uma maneira estruturada de eu mostrar o que é que eu observei, o que é que eu concluí a partir daquela observação minha naquelas empresas, e eu disseminar isso para toda a comunidade, de maneira que todos tenham a clareza do que eu estou escrevendo. E, logicamente, a metodologia me ajuda porque as pessoas vão ter o quê? A certeza que eu vou encontrar um artigo com todas as partes que ele deve conter, desde a introdução até a conclusão ou considerações finais. Como que a nossa metodologia é utilizada? Por meio de técnicas, por meio de métodos, por meio de ferramentas, por meio de instrumentos. Tudo isso está disponível para facilitar a abordagem que você vai fazer ao problema que você pretende desenvolver, ou seja, atacar, né, em termos das nossas empresas trabalhadas. O meu método científico, então, ele trata de um conjunto de processos pelos quais se torna possível conhecer uma realidade, produzir um objeto. Essa realidade é a realidade de quem? Das empresas que vocês estão atendendo e a partir do radar zero e dos planos de ação já elaborados. Para produzir um determinado objeto. Qual objeto? No nosso momento, o nosso interesse é produzir o artigo para o CNPq. Leva-nos também, o método científico, a identificar a forma pela qual nós vamos alcançar determinados objetivos. Ou seja, é o encaminhamento, é o passo a passo. O método científico me ajuda a estabelecer o passo a passo para abordar o problema, descrevê-lo, analisá-lo
e depois disseminar isso para que outras pessoas tenham o conhecimento. Além disso, o método científico é uma forma de pensar para se chegar à natureza de um problema, quer seja para estudá-lo, quer seja para explicá-lo. No nosso caso, nós vamos identificar o problema, que vai ser uma ou mais das dimensões que vão estar sendo relevantes para o nosso artigo. Vamos estudar essa ou essas dimensões, inclusive levando em conta os planos de ação elaborados, e vamos daí explicá-lo a partir dos dados que nós vamos coletar e da análise do conjunto de radares. Ou seja, tudo isso será feito para que, usando o método científico, que é o encaminhamento, a busca, isso tudo ocorra em contraposição ao acaso. Ou seja, o seu artigo para o CNPq não pode ser, de novo, um achismo, não pode ser alguma coisa ao acaso. Tem que ser algo bem estruturado, bem sistematizado, de maneira que isso permita que outras pessoas que queiram vir a fazer um trabalho equivalente ao seu, elas tenham clareza de quais foram os passos que você utilizou para chegar ao resultado final. Por isso que a gente mostra muito isso. Ou seja, existem diversas maneiras de eu chegar. Eu preciso mostrar exatamente qual foi o caminho que eu utilizei para chegar no meu objetivo. De maneira que, se uma outra pessoa, um outro pesquisador, um outro agente local de inovação queira fazer o mesmo caminho, utilizando os mesmos métodos e processos, ele vai chegar praticamente no mesmo resultado. O método científico, então, vai ser o seguinte. Bom, eu tenho um conjunto de empresas que eu estou atendendo dentro da minha região. Para esse conjunto de empresas que eu atendi na minha região, eu já elaborei, por exemplo, um radar geral médio de todas essas 20, 25, 30, 40 empresas que eu já fiz o radar zero. E para essas empresas eu também já fiz o meu plano de ação. Então, os meus diferentes planos de ação para cada uma das empresas. Observe, então, que eu já tenho duas grandes fontes de dados para trabalhar o meu artigo. E é nesse ponto que você vai parar e observar o que está ocorrendo. Se você optar por essa dimensão oferta, por exemplo, que neste gráfico está com alguma limitação, por que isso está ocorrendo? Como que isso está ocorrendo? Onde está ocorrendo? E quais empresas? É numa região? É num tipo de empresa por porte de funcionário? Quando que isso ocorre? Será que isso ocorre ao longo do ano todo? Ou será que nós temos alguma sazonalidade que impacta nessas dimensões às quais eu estou atuando? Observe, então, que o método científico, ele me ajuda exatamente a organizar tanto a forma como eu vou fazer a abordagem do problema, como que eu vou identificá-lo e trabalhá-lo, como também a maneira que eu vou mostrar ele para as demais pessoas. Ou seja, só com isso é suficiente? Não, nós precisamos desenvolver algumas pesquisas, tipos de pesquisas. Precisamos desenvolver uma abordagem e estabelecer métodos. São esses temas que nós iremos trabalhar no nosso próximo vídeo. Portanto, no nosso próximo vídeo, nós daremos continuidade a como fazer o passo a passo da questão metodológica do artigo para o CNPq. Obrigado e até breve.